Fala, pessoal do segundo ano, professora Simone Cassiari, de Biologia, passando por aqui com mais uma correção, né, do PET, que é o Plano de Estudo Tutorado, tá? Agora a gente aí com material novo, né, volume 2, e para a gente foi, assim, uma surpresa, né, porque a gente estava esperando, na verdade, que a gente fosse começar o Reino Monera, né, mas aí o PET trouxe para a gente a biologia celular, né? Então, para vocês, na verdade, essas semanas aí do PET volume 2 vão ser basicamente semanas de revisão da matéria do primeiro ano do ensino médio, né? A gente estudou bastante sobre as células, sobre as organelas, sobre o núcleo, sobre o DNA, o RNA, né? Então, assim, vai ser fácil, vamos dizer, né, para vocês praticar e fazer esses exercícios. Então, ele traz para a gente aí, né, o resumo sobre a célula, fala da membrana, fala do citoplasma, traz um resumo básico aí das organelas, né? A gente viu ano passado, acho que 11 organelas diferentes, então é só relembrar mesmo através das atividades aí, tá? Então, para a semana 1, ele traz para a gente aí as atividades. Atividade 1, né? A biologia celular, ou citologia, é a parte da biologia responsável por estudar o funcionamento das células e suas estruturas. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente o nome do pesquisador que denominou essas estruturas funcionais dos seres vivos de células. Então, assim, a gente tinha que pegar o nome desses caras, né, desses cientistas, desses estudiosos, e pesquisar o que eles fizeram, certo? Então, na letra A, ele trazia Theodor Schwann, na letra B, Matthias Schleiden, na letra C, Rudolf Virchow, na letra D, Robert Hooke, e na letra E, Walter Fleming. Então, assim, quando a gente vai olhar, né, os três primeiros, o Schwann, o Schleiden e o Virchow, eles, na verdade, foram os elaboradores da teoria celular, tá? Então, já veio depois da descoberta da célula, tá? Na letra E, o Walter Fleming, ele foi o cara que descobriu a penicilina, né? Ele trabalhava com fungos e bactérias e acabou descobrindo que os fungos produziam uma substância, uma determinada espécie de fungo produzia essa substância que matava a bactéria, né? Que é a penicilina que a gente usa até hoje, tá? O que vai acontecer, então? Sobra pra gente só a letra D, Robert Hooke, né? Que a gente viu também o ano passado, quando a gente estava estudando microscopia, né? Nós vimos lá, primeiro, né, o microscópio simples do Anthony Leeuwenhoek, né? Observando as coisas da natureza e tudo mais, e depois o Robert Hooke vem e produz, né, fabrica um microscópio composto, que tinha uma lente objetiva, uma lente ocular, e quando ele faz esse microscópio e ele observa um pedacinho de cortiça, que na verdade é um tecido vegetal morto, né, ele vai perceber que esse tecido é formado por vários, né, centenas de milhares de pequenos compartimentos, né, que ele chamou de célula, né. Então, foi Robert Hooke o cara que vai primeiro denominar a estrutura celular, tá ok? Na número 2, fala pra gente, a teoria celular pode ser resumida atualmente em 3 pontos principais. Analise e marque a alternativa que não apresenta uma afirmação relacionada com essa teoria. Então, basicamente, a teoria celular tem esses 3 pilares, né? Primeiro, para ser considerado ser vivo, o organismo tem que ter célula, né? Por isso, inclusive, que os vírus não são considerados organismos vivos, tá? Por não apresentarem uma estrutura celular. O segundo ponto da teoria celular, a célula é a base morfológica do ser vivo, né? Então, dá o formato para o ser vivo. E com relação ao terceiro pilar, a célula é a base fisiológica, né? Funcionamento, então as reações químicas acontecem dentro da célula e permitem ao organismo viver. Então vamos para as alternativas. Na letra A, todos os seres vivos são formados por uma ou mais células, tá certo, né? A gente falou que para ser vivo tem que ter célula. Letra B,
Todas as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo? Aí a gente tem que ficar aqui atento, por quê? Quando a gente fala que o ser vivo tem que ter uma célula, nem sempre a célula vai ter todos esses componentes. Membrana citoplasmática, ok, toda célula tem que ter. Citoplasma também, mas núcleo não são todas as células, né? A gente tem que lembrar lá da célula procariótica, que tem membrana, que tem citoplasma, mas não tem um núcleo definido, que é a célula procariótica, que é das bactérias e das arqueias. Então, a letra B, por enquanto, é que está errada. Na letra C, as células são as unidades funcionais dos organismos? Tá certo também, né? Com relação à fisiologia e da célula, tá? E na letra D, uma célula só pode originar-se de outra existente. Então, sim, né? A teoria celular vai trazer para a gente também esse acréscimo aí sobre a reprodução celular. A célula não surge espontaneamente na natureza, ela sempre vai ter a sua origem de uma outra célula que se dividiu e originou outras, né? Então, na número 2, a alternativa que está incorreta com relação à teoria celular é a letra B, né? Por causa desse núcleo aí no final. Se tivesse colocado material genético, né, DNA, aí estaria certa, tá bom? Na número 3, costuma-se dizer que as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Entretanto, não são todas as células que apresentam um núcleo definido e delimitado por membrana nuclear. A gente acabou de falar, né? Baseando-se nisso, o mais correto seria afirmar que todas as células possuem membrana, citoplasma e material genético. As células que apresentam núcleo definido são chamadas de. Então, aqui está perguntando para a gente, né? Qual que é a célula que apresenta um núcleo? A gente tem, né, quando a gente analisa desse ponto de vista da presença ou da ausência do núcleo, a gente tem que lembrar que nós temos dois tipos. A célula procariótica, que é aquela mais simples, né, das bactérias e das arqueias, que não possui núcleo definido. O DNA fica direto no citoplasma. Então, essa é a célula procariótica. Aqui está perguntando para a gente do outro grupo, que são as células eucarióticas, né? Aquela célula que tem o núcleo abrigando o DNA, as outras organelas no seu citoplasma, né? Que a gente viu também o ano passado. Então, para a gente, só sobraria a letra D, eucarióticas. Na letra A, quando ele fala de autotrófica, e na letra B de heterotrófica, ele está falando do ponto de vista nutricional. A célula é capaz de produzir o próprio alimento, né, autotrófica. A célula, o organismo tem que buscar o alimento no ambiente, heterotrófico. Quando ele fala lá no final, na letra E, termófilas, termófilas é um tipo de árquea, tá? É um tipo de célula procariótica que é capaz de viver em ambientes extremos, né? Altíssimas temperaturas ou baixíssimas temperaturas, ok? Na número 4, ele traz para a gente, a membrana plasmática é encontrada em todas as células e apresenta como função principal controlar a entrada e saída de substâncias no interior dessa estrutura. Essa membrana é formada por uma bicamada fosfolipídica, onde estão inseridas algumas proteínas. O modelo que descreve a estrutura da membrana plasmática recebe o nome D. A gente tem que lembrar do ano passado que a gente falou muito sobre isso, né? Como a membrana é formada por basicamente por dois tipos de moléculas, fosfolipídios, unidos com as proteínas, a gente fala dessa união, dessa mistura, quando você une coisas diferentes para produzir, para fabricar uma estrutura única, né? E a gente dá o exemplo lá dos mosaicos do artesanato, que junta um monte de caquinho de azulejo, um monte de pedacinho de coisas diferentes, de cores e formatos diferentes, para produzir, por exemplo, um quadro, alguma coisa assim, né? Então, a gente chama de mosaico, né? Então, o modelo do mosaico, e é fluido por quê, professora? Fluido porque na membrana, dentro da bicamada fosfolipídica, as proteínas conseguem se movimentar, elas têm essa fluidez, né? Então, a gente chama de modelo do mosaico fluido. Então, a resposta da 4 seria a letra D de dado. Na número 5, a estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgene
no núcleo da célula hospedeira resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes em diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgenes em leveduras? Vamos pensar o seguinte, ele está te contando que eles conseguiram, né, os cientistas conseguiram inserir um material transgênico, né, um DNA externo, no cloroplasto de uma planta, e essa planta passou a produzir proteínas relacionadas com esse DNA externo, certo? E ele te pergunta em qual organela, numa levedura, a gente conseguiria fazer o mesmo processo e obter sucesso, né? Sendo que é um organismo não fotossintetizante, que é a levedura que ele usa como exemplo, então ela não tem cloroplasto, então qual seria a outra organela? A gente tem que lembrar aí do processo de formação das organelas citoplasmáticas. A célula fez dois processos para dar origem a essas organelas. O primeiro processo foi o dobramento da membrana plasmática. A membrana plasmática foi se invaginando, a gente falou muito sobre isso ano passado, né? Então, ela se dobrou para dentro e formou pequenas vesículas, pequenas bolinhas que permaneceram dentro do citoplasma com algumas substâncias e cada uma passou a ter suas funções. Então, os retículos endoplasmáticos, o aparelho Golgiense, essas organelas membranosas se formaram provavelmente através da invaginação da membrana plasmática. Só que a gente tem duas organelas que se originaram de uma outra forma, né? Que são os cloroplastos, né, das plantas, das algas aí, e as mitocôndrias, né? Essas organelas provavelmente eram seres vivos, livres no ambiente, unicelulares, e que em determinado momento, por endossimbiose, endo é ir para dentro e simbiose é viver junto, né? Então, por endossimbiose, mitocôndrias e cloroplastos passaram para dentro de uma outra célula e continuaram ali dentro desempenhando suas funções. Cloroplasto fazendo fotossíntese e mitocôndria fazendo respiração. E como é que a gente sabe, a gente chega nessa informação? E quando vai se analisar o interior do cloroplasto e da mitocôndria, se encontrou DNA específico dessas organelas. Mesmo com tanto tempo de evolução, essas organelas permaneceram apresentando o DNA lá do início da vida, tá? Então, DNA tem dentro do núcleo da célula eucariótica, o DNA tem dentro do cloroplasto e tem DNA dentro da mitocôndria. Esse DNA mitocondrial, ele também pode ser usado para essas experiências biotecnológicas, né, de inserção de DNA externo. Então, você quer que uma levedura faça determinada proteína, mas essa proteína é produzida por um outro organismo. O que eu faço? Eu pego nesse outro organismo o gene da proteína e insiro dentro da mitocôndria da levedura, e a levedura, o DNA mitocondrial vai absorver essa informação e a levedura passa a produzir a substância, né, desejada, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? No outro vídeo eu vou gravar a correção da semana 2. Peguem firme, não deixem para a última hora acumular as atividades, tá ok? Fiquem bem, fiquem em casa e vamos torcer para que logo, logo a gente esteja junto de novo.